Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e a gente precisa falar sobre um episódio que ele é muito mais do que apareceu no jogo. Eu tô falando do maior erro que o Marquezinho poderia ter cometido com a camisa do Grêmio e não foi uma falha que tenha resultado em gol do Palmeiras. Foi o Marquezinho brigar, entre aspas, com o Reinaldo. Ficou claro no momento ali que o Renato tomou um partido. E o punido de cara já é o Marquezinho, porque o Renato na entrevista coletiva disse que o Marquezinho não vai ser o goleiro, vai ser o Rafael Cabral. E aí a gente vai ter que relembrar por que o Rafael Cabral veio, o que foi dito pela direção de futebol, por que desse negócio que era meio estapafúrdio. E eu acredito que a partir do que aconteceu ontem e das palavras, inclusive, que o Marquezinho falou no final do jogo, eu creio que o Marquezinho, de certa forma, ele está inviabilizado no Grêmio. Mas eu vou falar melhor sobre isso depois da vinheta. Nesse vídeo eu quero falar da Mais Ágil Assessoria, porque já passamos aí para o segundo semestre do ano, daqui a pouco tu tá deixando para amanhã algo que tem que fazer, porque tá te faltando dinheiro. E tu tem um saldo de FGTS parado no banco que é teu direito, e que tu precisa resgatar. E é cheio de burocracia, né? Tem algumas situações específicas para que tu possa fazer isso. Então vai aqui na descrição do vídeo, tu vai clicar nesse link, tu vai falar com a equipe da Mais Ágil Assessoria, eles vão te ajudar no resgate do teu saldo de FGTS, sem burocracia, com segurança, com tranquilidade e com rapidez. Não perde tempo. Descrição do vídeo, clica no link, fala diretamente com a equipe da Mais Ágil Assessoria que vai te ajudar no resgate do teu saldo de FGTS. Bom, 15 minutos de jogo ontem, o Grêmio consegue fazer 2-0 com o gol do pênalti do Cristaldo que jogou uma barbaridade de novo, tanto que quando ele sai, cai o ritmo do Grêmio. Ele já tinha feito o lançamento para o Gustavo Nunes, que deu assistência para o Pavão e que tinha feito 1-0 do Grêmio. Ele teve participação efetiva, diretamente ligado aos 2 gols do Grêmio. Só que com 15 minutos, quando faz 2-0, um pouquinho antes do lance do pênalti, tem a discussão do Marquezinho com o Reinaldo. E que o Marquezinho vai cobrar o Reinaldo, e o Reinaldo, convenhamos, a gente falava antes do jogo acontecer que nós sabíamos que ele seria facilmente envolvido pelo Estevão, porque o Estevão tem qualidade, porque não podia dar espaço e foi dado espaço para o Estevão, e porque o Reinaldo é uma avenida quando a gente vai falar de marcação. Ele tem uma dificuldade muito grande de marcar. Pois bem, isso tudo aconteceu e eu que estava fora do campo, estava indignado. Vocês, grande parte de vocês do outro lado da tela aí, também estavam indignados com a passividade do Reinaldo no jogo. E aí o Marquezinho fez uma cobrança. E aí o Reinaldo chega próximo do Marquezinho, diz alguma coisa, e eu acho que o Marquezinho ali, ele exagera, ele dá um empurrão no Reinaldo. A partir do momento que ele dá um empurrão no Reinaldo, o Reinaldo vai com o dedo e riste, põe o dedo na cara do Marquezinho, o Marquezinho responde com o dedo na cara do Reinaldo. Bom, e aí o Renato do lado de fora comprou a briga. E ele começa a esbravejar com o Marquezinho, volta pro gol, mas não teve nenhuma cobrança pública, pelo menos ao Reinaldo, apenas ao Marquezinho. Vamos contextualizar que quando o Marquezinho chegou no Grêmio, o Marquezinho já desde os primeiros momentos, cara, ele tem aquela transparência de alguns gringos, né? Principalmente quando a gente fala de argentino. Ele chegou e, cara, ele sempre respondeu, ele sempre falou. Ele sempre mostrou o descontentamento dele. Teve uma vez que ele disse o seguinte: eu vou mostrar pro professor, né, que eu vou mostrar pro professor que eu mereço a oportunidade. Rodízio de goleiros é uma coisa que nunca deu certo no Grêmio. O Grêmio teve lá com o Paulo Vitor, com o Vanderlei, com o Júlio César, os 3 eram ruins. Depois o Grêmio teve com o Gabriel Grando e também com o Breno, e os 2 meninos eram bons, mas eles perderam muita confiança ali, porque nenhum tinha segurança de quem ia jogar, e o Renato agora, que manda no Grêmio, ele definiu que vai ter rodízio. Só que a partir dessa briga, o Renato chega para a coletiva e quando é perguntado sobre isso, diretamente ele já diz assim: não, só para avisar, no final de semana não vai jogar o Marquezinho, porque estava no rodízio, porque eu já tinha definido e tal. Eu até vou aproveitar para rodar aí o que disse o Marquezinho, conversando lá com o meu repórter Lucas Pilar e com o César Farbos da Rádio Mortal. Olha o que o Marquezinho fala aí. Porque só agora pensando no próximo jogo, uma lástima o resultado, porque creo que hicimos un grande jogo contra un gran rival, contra una gran equipa, y bueno, vamos chateados por isso, por haber perdido por aí 2 pontos, não? Até não estamos acostumados a ter esse tipo de postura de vocês, jogadores. Cara, em campo ali, o sangue tá fervendo, é fácil falar do lado de fora que tá calmo. Mas o que te irritou ao ponto de você sair do gol e lá falar com o Reinaldo? Até o Renato pediu: volta pro gol, volta pro gol. O que te irritou no lance anterior? Estamos chateados por el resultado y eso es lo más importante, ¿no? Que el equipo está
creo que hicimos un grande show, como dije recién, y eso es lo que más nos deja un sabor amargo de lo que fue el resultado. Próximo jogo, o Renato já na coletiva disse que não vai ser você o titular, mas não tem nada a ver com o lance, sim um rodízio ou opção. E não é normal nos times ter esse rodízio, né? E você vinha ganhando sequência e vinha se afirmando, né? Ganhando destaque no número 1 do Grêmio. Sí, es difícil por ahí jugar sabiendo que el próximo juego no vas a jugar, mas son decisiones del treinador, uno tiene que respetar y bueno, seguimos. Vocês viram que o Marquezin deixa muito claro que é difícil para um goleiro jogar e já saber que no outro jogo ele não ia atuar. Ou seja, é verdade, o Renato já tinha avisado o Marquezin que ele não jogaria. Mas aí tu soma todo esse quiprocó que aconteceu. E como é que fica o clima do vestiário? Como é que fica o vestiário com duas lideranças do Grêmio? Porque, por favor, né? Não vamos esquecer que tem vários jogos. E ontem mesmo nós não perdemos jogo para o Palmeiras porque o Marquezin fez alguns milagres no primeiro e no segundo tempo. Nós só classificamos e demos aquele empurrão definitivo do Grêmio passando para as oitavas de final da Libertadores da América, principalmente naquele jogo lá contra o Huachipato, naquela chuva gelada da Cordilheira, porque ali o Marquezin fez um baita de um jogo. Então o Marquezin já mostrou pro Renato, não precisa rodízio. O goleiro do Grêmio é o Marquezin. Mas quando o Renato anunciou o Rafael Cabral, e depois ele disse, o próprio Rafael Cabral na entrevista coletiva de apresentação disse que o Renato tinha ligado para ele, convencido a ele vir para cá, ali eu fiz uma leitura. Vem cá, o Rafael Cabral não vai sair do Cruzeiro para ser reserva no Grêmio. Ele está vindo para um clube que na primeira fase da Copa do Brasil ele nem podia jogar porque já tinha jogado com a camisa do Cruzeiro. Por que ele está vindo para cá? Porque ele tem certeza que ele vai ser o titular. E o Marquezin faz essa cobrança e essa personalidade do Marquezin porque é um goleiro que já passou, por exemplo, num grande momento no Porto jogando futebol europeu. Então é diferente. E acredito que a partir de ontem o Marquezin passa a se inviabilizar definitivamente no Grêmio. Eu acho que os dias do Marquezin no Grêmio estão contados, porque ele sabe que o Renato tem essa coisa de marcar na paleta, de ser um pouco rancoroso. Só que nesse momento não tem por que fazer rodízio. Tu fazia com o Paulo Vitor, tu fazia com o Júlio César, com o Vanderlei, porque eles eram fracos, eles falhavam. Tanto que o Renato utilizou cada um deles numa final de Copa do Brasil contra o Palmeiras, lá em 20 ou 21, quando nós perdemos. Perdemos o jogo por 1-0, ele trocou de goleiro, no outro nós tomamos 2. Com o Breno e com o Grando, é porque eram garotos. Aliás, sobre o Grando foi envolvido nessa negociação que veio o Rafael Cabral. Vocês lembram que a direção falou que era para dar vitrine ao Grando? Que vitrine é o Grando se o Grando sequer joga no Cruzeiro? E a gente sabia que ele não ia jogar, porque se ele não era titular aqui, como é que ele ia ser titular no Cruzeiro? Ele ia ter que levar tempo para isso. Daqui a pouco o Cruzeiro foi lá e contratou, por exemplo, o Cássio. Quando é que vai jogar o Grando? Nunca. Ou seja, foi uma desculpa esfarrapada, porque o Renato deixou claro que não gostaria do Marquezin e queria um outro goleiro. O Marquezin foi sincero, ele foi transparente. Acho que ele exagerou quando ele empurra o Reinaldo, mas ele estava cobrando o que a grande parte dos torcedores do Grêmio naquele momento estava cobrando. As falhas do Reinaldo. Mas eu quero saber o que tu pensa. Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações. Muito obrigado, agradecido demais a mais uma jornada que vocês no outro lado da tela nos entregaram uma audiência incrível. E a gente vai para o jogo de novo no domingo contra o Juventude. Até daqui a pouco.